Bom, como vocês já devem saber, há mais de 2 anos eu anuncio no TikTok. E nessa jornada eu ajudei mais de 800 mentorados a venderem e agora em dólar. Eu comecei em 2022 anunciando infoprodutos e meu game virou no primeiro dia que eu anunciei no TikTok. Eu gastei R$ 60 e voltou R$ 2.000 no mesmo dia. De lá pra cá, nunca mais eu parei de anunciar, até porque é a plataforma mais barata de tráfego, onde seu jogo pode mudar muito mais facilmente do que em outras plataformas. Você consegue iniciar com pouco caixa e consegue juntar uma grana anunciando lá. Muita gente me pergunta, inclusive, quanto que precisa para anunciar na gringa, e eu sempre falo, se você tiver uma oferta validada, criativos e tudo mais, você consegue com 500 a R$ 1.000 tranquilamente começar uma operação lá. E eu não tô falando isso da boca pra fora, você pode ver inclusive no meu Instagram, nos destaques, quanto que os meus alunos gastam para fazer em média as vendas. Isso porque eu dou tudo validado, VSL, oferta, produto, enfim. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar como pode ser simples fazer US$ 10.000 na gringa. Você sabe que US$ 10.000 é mais de R$ 54.000 e é super possível fazer esse valor. Então não ache que é difícil, que esse valor está longe para você. Se você não sabe exatamente como começar, mas você quer ganhar dinheiro, quer ganhar em dólar, quer ter uma operação lá no TikTok Ads, quer aprender a utilizar a ferramenta, quer entender como funciona esse universo de afiliação na gringa, que é o melhor mercado que tem atualmente, para você fazer dinheiro e prosperar, então preste atenção nesse vídeo, porque eu quero que você se livre da confusão mental, da overdose de conhecimento e tenha clareza. E eu vou tentar trazer isso aqui pra você de forma bem objetiva. Então eu só tenho uma coisa pra te dizer. Se o teu desejo hoje é fazer pelo menos US$ 10.000 em 30 dias, você tá no lugar certo. E eu vou te mostrar detalhadamente como você pode fazer isso. E antes que você ache que é muito difícil, que é muita grana e que isso não é muito real, cara, é super real. E eu vou te explicar por quê. Se você fizer 3 vendas no dia, você já consegue fazer esse valor de US$ 10.000, tá bom? Isso porque as comissões lá são altas. Você recebe entre 100 a US$ 400 por cada venda. Então faz as contas aí. Então assim, a US$ 10.000, né, hoje, a gente pode fazer a conversão e ver que é, sei lá, mais de R$ 54.000, provavelmente, né? Então, assim, é uma boa grana que você pode estar fazendo sem investir muito, porque como a gente vai utilizar o TikTok para fazer essas vendas, lá no TikTok, né, tudo é muito mais barato do que outras plataformas de tráfego, como Facebook, né, Google, por exemplo. E como vocês já sabem, né, eu já tenho bastante experiência com o TikTok, há 2 anos aí anunciando, mais de 800 mentorados, e agora ajudando muitos mentorados a venderem na gringa. Então aqui vocês podem ver alguns resultados incríveis, assim, de alunos meus, que começaram do zero. A grande maioria nunca tinha anunciado no TikTok, a grande maioria não tinha muito caixa, né? E confiou exatamente porque viu que eu sou direto ao ponto e realmente eu passo aquilo que funciona, né? Não fico enchendo de informações. Então, assim, vocês podem ver aqui um dos meus mentorados, que ele pagou na época 3.000 na minha mentoria, e voltou aqui, ó, 60 mil de lucro. E é engraçado porque esse mentorado, ele é CLT. Até hoje, ele ainda é CLT, ele mantém as duas coisas ali e ele é um case bem interessante. Esse outro aqui gastou 1.200, voltou 3.600. Esse aqui, 1.200 para voltar US$ 7.000. Esse aqui é bem absurdo. R$ 46 para voltar 1.229. Então, todo mundo aqui vendendo na gringa. A Keila fez a primeira venda dela também, não tinha experiência. Aqui, ó, ROI de 5, 7. Então, são cases, assim, normais lá no TikTok, porque a plataforma é mais barata, realmente, com pouca concorrência. Então, é possível você ter resultados incríveis, assim, anunciando lá. Eu tenho vários outros depoimentos, né? Tem esses aqui. E se você quiser ver lá no meu destaque, tem centenas de mentorados que começaram a fazer as primeiras vendas, conseguiram escalar lá dentro do TikTok. Bom, mas indo direto ao ponto, o que é que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar mais a fundo como funciona, os segredos, como funciona na prática também se afiliar na gringa, né? Então, você ser um afiliado na gringa. Eu vou te mostrar o nicho milionário, né, que me permitiu realmente virar o jogo esse ano e que provavelmente é a melhor escolha para você fazer também. E eu vou te mostrar como eu fiz tudo isso e como você pode fazer tudo isso usando o TikTok Ads, que é a plataforma mais barata de tráfego para você começar, e tem muito mais chance de você fluir lá, né, do que em outras que você vai ter que gastar muito para validar coisas, enfim, é muito mais investimento, né, em dinheiro. E no fim dessa aula exclusiva aqui, eu vou te passar uma ferramenta, tá? Para você que gosta de espionagem, que quer ver página de vendas das pessoas, anúncios que estão rodando por aí, né? Que quer
buscar essas inspirações para você modelar também algo que já está validado, isso aqui vale ouro e é focado para afiliados na gringa, né, essa ferramenta. Então eu vou te mostrar ela no final desse vídeo. Sem dúvidas, o melhor mercado para você iniciar hoje é o de afiliação americano. É o melhor da atualidade. Isso acontece por vários motivos, tá? Mas, basicamente, você vai estar ganhando em dólar. Então, 5 vezes mais, né, do que você ganharia aqui vendendo no Brasil. As comissões são altas, então você consegue escalar bem, ganhar bem. Então, às vezes, com uma comissão você faz um salário mínimo, né? Com uma venda, sabe? Uma venda você faz um salário mínimo, que seria aqui no Brasil. Em média, você tem por venda 500 a R$ 1.000, mas pode até passar disso, porque lá eles têm funis muito grandes. Então, por exemplo, se o seu cliente ele comprar o primeiro produto, mas comprar o upsell e outros produtos que eles vão oferecendo depois, você também pode ter a chance de ganhar. Eu vou explicar como faz para fazer isso também. Então, é muito bom. Além disso, é simples, você não precisa criar produto, você não precisa lidar com cliente e nem com pós-venda. Gente, sinceramente, essa foi a coisa que eu mais amei indo para esse mercado, porque eu era produtora de produto digital aqui no Brasil. E assim, eu tinha que lidar com suporte, eu tinha que ficar toda hora atualizando o produto, me preocupando com produto, com plataforma e tudo mais. E aqui, como afiliada, basicamente eu me preocupo em uma plataforma de tráfego que eu tenho que ter, então tenho que criar contas, né, aquela estrutura de contas, e preciso me preocupar mais com os criativos, né, que é aquilo que a gente vai estar sempre fazendo, testando, renovando. Mas fora isso, eu não tenho tantas preocupações, porque eu não preciso criar produto, não preciso dar assistência a cliente, fazer pós-venda, nem nada disso. Uma outra coisa percebi vendendo produtos aqui no Brasil, produtos digitais, que cara, é muito golpe, as pessoas não estão dispostas a pagar muito dinheiro porque elas não têm grana aqui. A maioria das pessoas são endividadas, não tem crédito, muitas pessoas não têm acesso à internet também. E nos Estados Unidos, né, cerca de 90% da população tem acesso à internet, aproximadamente aí 300 milhões de pessoas. Aqui no Brasil seria mais ou menos uns 160 milhões por aí. Além disso, o poder de compra lá é muito maior, então você tem mais público lá para vender do que aqui. Então você tem mais pessoas, cerca de 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas que você tem aí para você vender, e é um mercado mais consumista. Eles consomem muito, gente. Eles compram várias coisas que eles não precisam, e é isso. Eles têm dinheiro para isso. É normal para eles, é possível, não é algo que vai fazer uma diferença gigantesca o produto que você tá vendendo para eles. Uma outra coisa é que não tem golpe lá. Então, assim, aqui no Brasil é difícil de vender hoje, porque você tem que gastar muito dinheiro para validar um produto. Você tem que contratar um ator, uma superprodução, porque as pessoas não acreditam mais nas coisas. Então, é mais difícil vender hoje em dia aqui no Brasil. Você desprende de muito mais grana para poder validar alguma coisa. E lá, você não precisa disso. Tanto é que muitas pessoas acham que o mercado brasileiro é menos sofisticado e que na gringa é muito mais sofisticado. Na verdade, não, gente. O nosso marketing aqui no Brasil tá bem mais sofisticado e na gringa tá menos sofisticado, porque lá é possível você vender sem um rosto, é possível você fazer uma VSL, um vídeo de vendas com letras e cinematografia no fundo, coisas assim. Enquanto aqui no Brasil é muito difícil você fazer esse tipo de venda. E outra coisa muito importante é que o mercado de afiliado lá funciona. Então, o que acontece? Você consegue ver pessoas realmente enriquecendo lá. Pessoas que saíram do zero e ficaram milionárias como afiliado exclusivamente. Aqui no Brasil, pensa aí, quantas pessoas você conhece que ficaram milionárias sendo afiliado de alguém? É difícil. É difícil, não é algo assim super comum. E eu conheço vários brasileiros que foram anunciar na gringa e ficaram milionários com isso. E por isso mesmo que eu olhei para esse movimento e quis entrar e quis aproveitar. E que bom, porque esse ano realmente foi um boom desse, né, mercado de afiliação americana aqui para os brasileiros. Então, muitos brasileiros surfaram, né, essa oportunidade e ainda estão surfando porque ela não vai acabar. O mercado de afiliação americana, isso é um outro ponto também, ele é muito antigo. Desde 1998 ele existe, tá? Então, por que isso é bom para você? Você não vai precisar ficar correndo atrás de um novo jeito, de um novo modelo de negócios. Por quê? Porque esse modelo de negócio funciona há anos e anos a fio. Você não precisa ficar procurando a nova onda do modelo de negócio. Você vai ter que se preocupar com estratégias novas de marketing, né? Então, mas você não precisa ficar mudando, pulando de galho em galho, porque agora você achou uma coisa consistente que funciona. Mas vamos lá.
Como se tornar afiliado? Bom, primeiro eu vou te mostrar a forma prática, tá? De você se tornar um afiliado. Depois eu vou falar dos segredos que realmente fazem um afiliado ficar milionário, que eu sei que é isso que você quer e é isso que você tem interesse em saber. Existe aquela coisa bonitinha que os gurus falam e existe a verdade. Então, como eu passei por esse processo, eu quero trazer isso aqui pra você também. Bom, pra você se tornar um afiliado, você precisa procurar uma plataforma americana, né, que te permite se afiliar a produtos lá. Eu vendo produtos físicos, tá? Então, são nutracêuticos que resolvem problemas de pessoas. Então, por exemplo, esse daqui, ele é um Nutra, tá vendo? Encapsulado aqui, que a pessoa compra, vai tomar, né, sei lá, uma vez na semana, um por dia, depende, né, de cada produto, e ela vai resolver um problema. Às vezes é um encapsulado para melhorar a pele, às vezes é um encapsulado para melhorar dor nas costas. Existem milhares de problemas, né, que as pessoas têm por aí e que a gente vai vender a solução. Então aqui eu estou utilizando a Buy Goods, então você pode estar utilizando ela, é uma das melhores plataformas para você estar se afiliando, tá? Existem outras como a Clickbank e a Digistore também, que você pode se afiliar, também são muito boas. Eu utilizo mais a Buy Goods e grande parte das pessoas que eu conheço também usam bastante. Aqui do lado você consegue ver todas as categorias, tá vendo? Então tem todo tipo de nicho aqui, então você vai ter de beleza, e aí você vai poder escolher. Eu sei que muitas pessoas acham que para você escolher o melhor produto tem que ser o top produto, tem que ser um dos produtos mais vendidos, mas isso não é muito verdade não, tá? Não significa que você pegar esses top produtos vai fazer você vender, por quê? Isso significa que muitas pessoas estão anunciando também. Isso também quer dizer que tá meio batido já, muitas pessoas estão investindo em tráfego, então talvez se você for usar uma outra plataforma de tráfego como o Face, talvez fique pesado para você de pagar, porque vai ter afiliados muito grandes colocando dinheiro ali e você vai ter que concorrer no leilão. Então também tem essas outras questões. Então é um mito essa ideia de que para você vender um produto como afiliado, você tem que ir lá nos top produtos para achar. Então eu vou explicar aqui para você o que de fato faz você vender mais. Aguarda aí. Para você se afiliar ao produto, você só precisa clicar aqui em Apply to Promote e às vezes você vai conseguir uma afiliação na hora mesmo, sem precisar esperar, e às vezes você tem que esperar, tá bom? E eu vou te mostrar como que funcionam os links e tudo aqui pra você ver o que você vai precisar pra estar anunciando. Bom, eu cliquei lá no produto, no Neotonics, e aí eu me deparo com essa parte aqui, que é a parte de afiliados, certo? Então aqui você tem a sua comissão, aqui a gente tem 65%, né, de comissão, no front, que é o primeiro produto, né? Então, assim, esse primeiro produto que é oferecido, você vai ter 65% e os outros produtos do funil, você vai ter 60%. Aqui você consegue ver para onde, né, é possível você anunciar, tem algumas informações aqui. E o mais importante são seus links de afiliado. Aqui tem o link da página com a VSL já tudo pronto. Aqui tem a TSL, que é tudo escrito, né? Ou seja, você não vai precisar do vídeo, mas a gente não utiliza a TSL, a gente sempre usa o vídeo de vendas mesmo. E aqui tem o DTC. O DTC, basicamente, é um link onde você tem os potes, né? E eu vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó, como vocês podem ver, esse é o DTC. É um link com os potes. É o que a gente mais usa aqui. Pra te falar a verdade, eu só uso, na verdade, o link de afiliado de DTC, porque eu tenho, né, a minha página, toda a minha estrutura própria, então a única coisa que eu faço é pegar esse link aqui, desses potes, como afiliada, e colocar lá na minha página de vendas, e aí meu cliente vai clicar e vai abrir esses potes e ele vai escolher qual pote ele vai querer. Mas eu vou te mostrar também como funciona aqui quando você usa o link de VSL do produtor, usando a estrutura mesmo do produtor. Esse aqui é o link com a VSL, então você tem aqui, ó, por exemplo, o vídeo, né, a headline, toda a página certinha, e esse aqui é o link, meu link de afiliado, ou seja, se a pessoa clicar aqui para assistir, chegar aqui no final, né, na hora do pitch, que a gente chama, aparecer o botão de compra, vai ser o botão com DTC, né, que aí você vai clicar e vai abrir os potes. Então, esse é o funil. A pessoa tem que assistir esse vídeo para, então, aparecer um vídeo para ela clicar e aparecer os potes, né? No caso aqui dessa página de vendas, eu acredito que apareça os potes aqui embaixo já, não tenha que clicar em um outro botão.
Provavelmente ele deve ter colocado, os produtores costumam colocar assim, tá? Mas eu não uso essa página de vendas do produtor. Porém, se você tem interesse em rodar totalmente como afiliada, é só você copiar esse link e colocar lá no seu anúncio. Vamos supor, você vai lá fazer uma campanha no TikTok, você, na hora de botar o link de destino, você vai colocar esse link aqui que eles te deram, que já vai ter, né, o seu referencial ali como afiliado. Então qualquer pessoa que clicar aqui, assistir, clicar e comprar, você vai receber sua comissão aí. E bom, essa é a maneira prática de se afiliar, mas o que realmente faz você escalar? O que realmente, qual é aquele segredinho, né, dos afiliados que faz as pessoas conseguirem fazer muita grana de verdade e chegar a milhões em vendas? Bom, a primeira delas é ter VSL própria. Isso eu percebi quando eu comecei a entrar nesse mercado. Eu fiquei olhando assim para perceber, né, o que fazia com que essas pessoas realmente ganhassem dinheiro. O que as pessoas que estavam faturando alto faziam? O que tinha de diferente no caso delas? E eu percebi que todas elas usavam VSL própria. E eu fui atrás de fazer a minha. E a segunda coisa que eu percebi é o nicho, tá? O nicho importa muito. E eu fui atrás de um nicho que a maioria estava rodando e tinha muita escala. E esse nicho é o nicho adulto. Quando as pessoas me perguntam, Marjorie, o que é nicho adulto? Né? É vender hot, pack de mulheres? Não, não é nada disso. Eu só vendo produtos físicos que resolvem algum problema. Então, um dos produtos que eu rodo dentro desse nicho, um dos problemas que eu resolvo é de disfunção erétil, por exemplo. Então, esse é um nicho adulto, né? O disfunção erétil, esse problema, tá relacionado, tá dentro, né, dentro desse nicho adulto que a gente chama. Então, esse combo de VSL própria e de nicho, né, e que foi esse nicho específico, fez minhas vendas explodirem esse ano e, cara, muitas outras pessoas. Para vocês terem ideia, tem pessoas que usam outras plataformas de tráfego, não somente o TikTok, mas que, assim, chega a vender 50 mil, 100 mil num dia. Então, se isso é possível, é porque é um nicho que é altamente escalável, ou seja, você consegue fazer muitas vendas no mesmo dia daquilo ali, porque tem público infinito para comprar essa solução de você. Então, falando de outros nichos, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida, emagrecimento, diabetes, coisas assim, eu já vi pessoas vendendo isso lá no TikTok. Só que eu, particularmente, não conheço ninguém que escalou muito isso, escalou com muito ROI. Lá, nicho adulto, que foi o que eu sempre testei desde o início e que eu ensino os meus mentorados a fazerem, cara, todos eles venderam com muito ROI, né? E eu, assim, vendo todos os dias lá com um ROI muito bom. Pelo menos ROI de 3 eu acabo tendo lá. Então, assim, você investe pouco, né, relativamente, e volta uma boa grana, porque é um nicho fácil de vender. Então eu descobri, né, que ter VSL própria, mais ter um nicho altamente escalável e especificamente esse, seria o caminho mais fácil para eu ganhar dinheiro investindo menos e escalando mais. Inclusive, eu disponibilizo, né, uma oferta, uma VSL própria para os meus mentorados, além de produto, enfim, tudo validado. Vai estar aqui na descrição, Jornada TikTok Ads, onde eu realmente te guio, você vai ter acesso diretamente a mim e você vai ter acesso, né, a um treinamento de fato que vai passo a passo te trazendo clareza, enfim, sem enrolação e com o que você precisa para fazer 10 mil em 30 dias, 10 mil dólares. Bom, beleza, eu expliquei pra você, né, como se tornar afiliado, qual o meu maior segredo enquanto afiliado, um segredo que eu descobri, ninguém me contou, mas eu analisei o mercado e descobri. Mas como é que a gente faz isso no TikTok, né? Então, assim, eu entendi, Marjorie, que eu preciso de uma VSL própria e que você tem uma VSL aí do nicho, né, mais escalável, que é o nicho adulto. Para quem não sabe, a VSL e a oferta e produto que eu disponibilizo no meu treinamento, que vai estar aqui no link, é do nicho adulto. Então, uma VSL mais agressiva, menos batida do que, de repente, uma VSL do produtor. Então, esse é o grande segredo. Quando você faz sua VSL própria, você pode ser mais agressivo, prometer mais. Por exemplo, se eu falar assim pra você, venha aprender a fazer brigadeiros, é uma promessa. Se eu falar, venha aprender a fazer brigadeiros que te possibilitam um ganho de 3 a 5 mil reais por mês. É uma oferta mais agressiva e muito mais interessante. Então, provavelmente, eu vou vender mais essa segunda oferta do que a primeira. A mesma coisa aqui. Nessas plataformas, os produtores eles são muito brandos, eles não podem ser muito agressivos. Então, esse é o grande segredo que eu descobri. Você ter sua VSL própria, né, ser mais agressivo. E para anunciar esse nicho que é mais sensível no TikTok, ou outros nichos mais sensíveis, você vai precisar de uma coisa, que se chama
contingência, né? Que basicamente são várias ações ali que você vai ter que tomar para evitar bloqueios, para evitar que o TikTok descubra que você, né, você, essa pessoa, está rodando em tantas outras contas, né? Então a gente usa várias formas de nos esconder, assim, do TikTok, dele não pegar o padrão, né, do que a gente está fazendo. E uma das coisas mais importantes que eu tenho feito aqui são aquecimento de contas. E não, você não precisa gastar para fazer esse tipo de aquecimento, tá? Basicamente é o seguinte, antigamente você podia anunciar no mesmo dia, rodar, enfim, fazer tudo no mesmo dia. Hoje já não é mais possível você fazer isso, é muito mais difícil. Pode ser que você consiga, mas você vai ter que criar tantas contas, vai ser tão trabalhoso que é melhor você criar uma estrutura mais robusta de contas. Então, assim, em todos os meus testes eu percebi que algumas esteiras funcionavam melhor, né? E eu nunca faço uma coisa só no TikTok. Isso porque lá no TikTok eles pegam um padrão muito facilmente. Então, se você tiver um tipo só de esteira, rapidamente ele vai perceber e vai bloquear todas as suas contas. Então, o que é importante? Ter mais de uma possibilidade, fazer mais de uma ação, né, em cada conta, para que você tenha mais chances das suas contas durarem, das suas contas aprovarem. Então, beleza, vocês já sabem como se afiliar, vocês já entenderam que é preciso você tenha uma VSL própria se você quiser vender mais, vender em escala. Vocês perceberam que o segredo tá no nicho, em você ter uma estrutura própria, ou seja, VSL própria, e você utilizar, né, atuar num nicho que realmente seja escalável, como o nicho adulto, que é o que eu recomendo. Mas agora a pergunta é, como a gente pode anunciar esses nichos sensíveis no TikTok Ads? Então eu vou explicar aqui um pouco para vocês de como eu faço para aprovar campanhas e rodar nichos que normalmente são proibidos lá no TikTok. Bom, como vocês já devem saber, sim, o TikTok é uma plataforma mais sensível, é uma plataforma que gera bloqueios também. Só que muita gente acha que é impossível rodar no TikTok, que é muito difícil. As pessoas só focam em, meu Deus, tem muito bloqueio. Mas acontece que todas as plataformas, gente, têm seus problemas. Então o Facebook teve uma época aí de eleição que a galera ficou meses e meses sem faturar. No Google vive tendo atualizações e problemas também, assim como no TikTok vai ter. O importante, gente, é que vocês olhem para a solução e nunca para o problema, sabe? Que vocês foquem na vantagem que aquela plataforma vai te dar. Por que eu anuncio no TikTok há mais de 2 anos? Porque eu arrisco muito menos grana ali. Afinal, é mais fácil vender no TikTok porque a concorrência é baixa, eu gasto menos e tenho um retorno bem maior. Dificilmente você vai ter o ROI que você tem no TikTok e no Facebook, por exemplo. Às vezes, para você chegar a otimizar e realmente ter um ROI legal no Face, você vai gastar muito dinheiro para testar contas, otimizar isso, otimizar aquilo. E no TikTok, não. A maioria dos meus mentorados venderam na primeira campanha. Então, colocaram campanha, ele gastou, sei lá, 20, 30, 40 dólares e já saiu vendo. Então, isso é o comum, vocês podem ver inclusive nos depoimentos lá no destaque. Então o que eu quero dizer com isso é, não é impossível você rodar no TikTok, existem várias pessoas fazendo dinheiro, então coloca uma coisa na sua cabeça, tem problema em todas as plataformas, escolha uma e não fique pulando de galho em galho, não interessa a plataforma que você vai escolher, tá bom? Eu escolho TikTok, porque pra mim é o melhor. Se você não tem caixa, é a melhor opção pra você. Se você quer fazer um caixa, se você não quer arriscar tanta grana, se você quer algo mais certeiro, TikTok é o mais fácil de você começar. E bom, como a gente consegue lidar com essas questões de bloqueio, a gente consegue minimizar e criar estruturas, né, para que a gente possa anunciar todos os dias. Porque sim, é possível anunciar todos os dias lá, se você tiver, né, um bom processo de aquecimento de contas, uma boa esteira e criar uma boa estrutura aí para você rodar todo dia. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, não é possível mais, quer dizer, possível mas não é muito sustentável você criar uma conta num dia e já fazer tudo muito rápido. Por exemplo, no TikTok existe uma sensibilidade quanto à criação do pixel e também na hora de você setar o seu cartão de crédito. Então, se você fizer tudo no mesmo momento, pode ser que gere um bug. Então, isso daí já é uma dica aí de ouro para você não ter a sua conta bloqueada. Se você pensar em fazer tudo no mesmo dia, no mesmo momento, não faça, tá? Então, atualmente a gente utiliza aqui esteiras, tá? De criação e aquecimento de conta. E por que eu falei no plural, gente? Porque não é possível que com apenas uma esteira você consiga realmente fazer uma operação consistente e mais sustentável lá no TikTok. Por quê?
Primeiro você precisa entender profundamente a plataforma. O que acontece? A maioria das pessoas não conseguem anunciar no TikTok porque elas vêm com a cabeça do Facebook, elas acham que é a mesma coisa e querem fazer tudo igual. Só que o TikTok é muito diferente, gente. Tem vários segredinhos, assim, uns bugzinhos que tem lá que só quem roda direto conhece e sabe como lidar. Então, o que acontece? A plataforma é bem robótica. Então, assim, o suporte é muito robótico, as análises são robóticas. Então, toda vez que você colocar uma campanha no ar, a primeira análise será robótica. E, levando isso em consideração, o que um robô faz? Ele pega os padrões, né? Ele vai pegando os padrões e vai tomando decisões. Então, esse é o principal motivo pelo qual, às vezes, você vai levar um bloqueio. Porque você tá fazendo coisas bem padronizadas. Então, você tá fazendo as mesmas ações em todas as contas. E assim, o TikTok já percebe o seu tipo de comportamento que é parecido com outros, né? Então, por exemplo, vamos supor que você coloque aí crie uma conta hoje mesmo você faça tantas ações dentro dessa conta e faça em mais 5 contas, né? Pode ser que essa quantidade não seja suficiente para o TikTok já perceber, mas se você continuar fazendo essas mesmas ações, tipo, nesse dia eu faço isso, daqui a pouco eu faço isso, se você fizer tudo igual, pode ser que em algum momento as suas contas comecem a levar bloqueio e elas fiquem bem enfraquecidas. Então, o que é importante? Ter mais de uma esteira. Então, não crie mais de uma esteira para você. Aqui a gente tem 3, inclusive essas 3 eu passo, que são as 3 que realmente estão funcionando. E nós temos uma aula sobre isso aqui no Jornada TikTok na Gringa, que tá na descrição. E assim, por favor, não vá criar 1, 2, 3 contas. Se você quiser começar no TikTok de verdade, pelo menos 10 contas, tá? As contas são muito fáceis de fazer, em 5 minutos vocês conseguem já fazer a conta. É bem simples, inclusive se vocês quiserem que eu grave um vídeo de como criar conta, pode ser que, se tiver bastante gente comentando aqui embaixo, eu traga um vídeo sobre isso. Bom, a segunda coisa que você precisa se atentar, né, quando a gente fala de bloqueios e tudo mais, é de Creative Copy. Existe um estilo, que é o estilo que a gente mais usa, que é o UGC, né, que basicamente é com um avatar ali dando um depoimento, falando alguma coisa, bem simplesão, e é o tipo de criativo que mais a gente vende e mais aprova lá no TikTok. Então, essa seria, assim, a minha maior dica pra você que quer ir numa coisa certeira. Mas existem também outros formatos, outras formas de fazer criativo. Eu também ensino no Jornada TikTok na Gringa. Mas eu quero falar pra vocês aqui um pouco do que não fazer em criativo e copy, porque eu acho que isso vai encurtar bastante o caminho de vocês, tá? Primeira coisa não coloque muita informação. O que eu quero dizer? Não coloque muitas imagens, muitas transições, porque isso pode afetar a análise ali do TikTok, de repente ele demorar demais ou ele encontrar alguma coisa que ele vai implicar e você não vai saber exatamente por que seu criativo foi derrubado, já que você botou milhares de imagens passando. Então, faça um criativo um pouco mais clean. Outra coisa, se tiver difícil de aprovar, tira a legenda, tá? Isso pode ajudar também você a aprovar os seus criativos aí. Uma outra coisa não coloque marcas famosas, tá? Logo, nem nome de marcas famosas tipo Apple, ou não coloque também remédios e nunca, de maneira alguma, coloque aqueles criativos clickbait, sabe? Aqueles que, sei lá, tem uma pessoa caindo numa moto que, tipo, te surpreende ali. Não faz esse tipo de coisa, porque o TikTok se importa muito com o usuário. Então, ele provavelmente vai te bloquear se você colocar esses criativos clickbait que gerem um possível perigo para o usuário. Bom, além de Creative Copy, eu também utilizo aqui vários hacks para aprovar campanha. Então, assim, a gente tem aqui um processo de teste de criativo, de campanha, de como otimizar, de como pegar criativos lá do Facebook, por exemplo, utilizar no TikTok fazendo algumas adaptações. Então, assim, nesse caso, você não precisa sempre criar algo do zero. Você pode pegar já algo que existe, modelar aquilo ali e trazer para o TikTok. É super possível fazer isso, pegar uma copy já validada e não ter que fazer nada do zero. Então, é exatamente isso que eu ensino, né, para os meus mentorados. Porque o que acontece? Hoje, gente, tá todo mundo com overdose de informação, é muita teoria, muita teoria. Eu sou uma pessoa muito direta ao ponto. Então, aqui no Jornada TikTok na Gringa, na minha mentoria, todos os meus mentorados têm um direcionamento certo, passo a passo. É isso que você precisa fazer primeiro, depois é isso, sem overdose de informação e principalmente focado em trazer um resultado um pouco mais rápido. Porque eu acredito muito nisso, que essas pequenas vitórias, assim, que a gente vai fazendo, primeira
venda, segunda, e a gente vai construindo, isso, né, dá um gás absurdo. Então, acredito muito nisso e a minha ideia é sempre trazer um resultado mais rápido. E esse final de ano ainda tem muito espaço aí pra você fazer 10 mil, 20 mil dólares em um mês, super possível, tá? E bom, se você quiser um direcionamento, realmente aprender com quem já faz isso há mais de 2 anos, eu vou abrir a última oportunidade do ano e vou te passar todos os segredinhos lá de maneira concisa, de maneira direcionada, focada em colocar dinheiro no seu bolso, que é o Jornada TikTok na Gringa, que eu criei, tô liberando aqui hoje pra você. Então, é a sua oportunidade de ter clareza, descobrir realmente um passo a passo simples que você pode fazer aí 10 mil em 30 dias, tendo tudo, né, mastigado pra você, criativo já validado, drive de criativos, oferta validada, só pra você realmente copiar e colar e subir seus anúncios. Sem overdose de informação, método, produto, oferta, tudo validado, que é exatamente o mesmo que meus mentorados vêm fazendo e tendo resultado, como vocês puderam ver anteriormente. Eu sei que é muito mais fácil e encurta muito o caminho quando a gente tem alguém pra pegar na nossa mão, né? Então esse é o meu objetivo, porque você provavelmente vai gastar muito dinheiro tentando outras coisas que de repente não estão validadas, vai tentar por si próprio, vai perder às vezes o timing, e timing é tudo nesse mercado, e aí depois que você perde, aí você quer voltar e aí já não é mais a mesma coisa, já é mais difícil, já é mais caro. Então eu acredito sempre que o melhor momento é hoje. Mas eu não esqueci do bônus que eu prometi, obviamente, sobre espionagem, então vou mostrar aqui pra você agora. Existe uma ferramenta que é focada para afiliados, a Gringa, que você pode saber os top produtos, os top nichos, e você pode descobrir, sei lá, criativos pelos nichos. Então é incrível, tem vários filtros. E esse site é o Spy Hero, tá? Esse daqui. E o melhor é que você pode conseguir ele de graça, porque ele tem aqui um free trial, né? Então, tipo, você pode colocar o seu cartão, depois você bloqueia o seu cartão, e eu acho que tem 15 dias aqui de graça. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eles botam as top ofertas, então você consegue ver, você consegue filtrar aqui em cima, né, pra qual nicho você quer. Você consegue ver anúncios, páginas de vendas, pré-sell, modelo de várias coisas. Então, assim, é bem interessante pra você entender o mercado. E eu recomendo muito, gente, que vocês que às vezes não entendem muito esse mercado, que quer descobrir mais, espionem, sabe? Porque quando você espiona, você realmente entende o nível de sofisticação. O que a galera tá vendendo, o que tá prometendo, em que nível, em que pé estamos, né? E me facilita muito toda vez que eu vou entrar em algum mercado, eu faço esse momento, né, de realmente pesquisar, tentar achar alguns dados para que então eu saiba exatamente onde colocar a minha energia, onde que o dinheiro tá, onde é mais lucrativo. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu escolhi, né, anunciar nicho adulto, enfim, toda a trajetória que eu fiz, eu percebi que muitas pessoas estavam tentando anunciar no Face, estavam tendo prejuízo, e que eu tinha aquela vantagem, que é a vantagem de saber anunciar no TikTok. Então, se você tiver essa vantagem, se você souber anunciar no TikTok, pode ter certeza que sempre vai ter dinheiro entrando no seu bolso, porque poucas pessoas realmente conseguem entender o jogo do TikTok, que é mais um jogo de quantidade. Então, você não pode ficar focado no bloqueio, mas na solução. Então, assim, entenda esses princípios que eu passei, porque eu tenho certeza que se você entender e compreender profundamente, você vai conseguir aplicar e fazer dinheiro. Se você quiser encurtar seu caminho, o link tá aqui embaixo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comentem aqui se vocês querem alguma outra coisa, que eu comente ou que eu grave algo sobre um outro conteúdo, e tamo junto!